Pastor Paulo Leite é pastor, como eu tenho falado aqui, da primeira igreja evangélica congregacional, lá no Rio de Janeiro, a igreja Fluminense. A igreja tem 164. 164, não é a idade dele não, tá? É a idade da igreja. Tá bom? A pessoa confunde, pastor? Tá? E é um prazer estar aqui conosco. Como eu falei ontem, foi um dos primeiros que vieram aqui juntamente com o pastor Eleazar, espiar a terra, e hoje nós estamos aqui. Muito obrigado, meu pastor. Fique à vontade. Deixa eu colocar o microfone primeiro. E usa isso aqui também? Usa. Irmãos, boa noite. Graças ao Pai, da parte do Senhor Jesus. A igreja foi fundada em 1858, no mesmo ano que o metrô começou a funcionar em Londres. O Dr. Carley abriu a igreja aqui no Rio de Janeiro. O nome era Igreja Evangélica porque só tinha igreja católica, né? Não tinha outra igreja. Em 58. Fluminense porque o pessoal que morava ali naquela região chamava Fluminense. Eu quis mudar para Vasco, mas não quiseram. E agora também não quero mais. E depois, em 61, estou falando de 1800, né? Em 61 chegaram os presbiterianos com Simonton. E ali perto da igreja Fluminense, dá uns 500 metros de dentro. Né? Depois, em 80, na Bahia, chegaram os batistas. T.C. Bailey, o primeiro missionário batista, que veio mandado pela Convenção do Sul dos Estados Unidos. Ele, a esposa, a filha e a empregada, e já fundou a primeira igreja batista. Batista nesse negócio de primeira igreja, segunda igreja. Ele já fundou a primeira igreja. Em 1910, no outro século, chegaram os assembleianos do norte do país. Uma história bonita dos assembleianos. Mas a Igreja Evangélica Fluminense é a primeira em língua portuguesa em caráter permanente. Então, há 164 anos, o Evangelho é pregado em língua portuguesa em caráter permanente. Graças a Deus por isso. Né? Eu queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Assentados como estamos, no verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Isso é, quando é que o mundo vai acabar? Quando é que você vai voltar? Perguntaram para Jesus. Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Virão muitos que enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Até em Caruaru, né? Terremotos em Caruaru. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse texto tem uma notícia boa e uma ruim, eu penso. A boa, aí no versículo 14, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Nações aí é etnias. O pastor Luiz Saião, ele é batista de São Paulo, mas ele, ano passado, esteve na Assembleia Anual da MEVA, MEVA é Missão Evangélica do Amazonas, e todo mês de março ele se reúne. Ele tem em torno de 60, 65 missionários
trabalham com várias etnias indígenas, Macuxi, Wapixana, lá em Roraima e no Pará. E todo mês de março os missionários vêm para Meva, que fica lá na Boa Vista, e se reúnem, dão testemunho das dificuldades, das vitórias, daquela coisa toda, e chamam um pregador. E chamaram o Saião. E o Saião disse que os que trabalham com a tradução da Bíblia, para os povos, especialmente para os povos indígenas, eles têm três tipos de objetivos na mente. Tem aquele povo que tem a Bíblia toda traduzida, tem aquele povo que tem só o Velho ou o Novo Testamento, geralmente o Novo Testamento traduzido. Agora, semana passada, a etnia Ninã teve todo o Novo Testamento traduzido para a língua deles. E tem aqueles que têm partes. Salmo 23, a parábola do filho pródigo. Ele disse que, somando tudo, no mundo todo, com todas as etnias que o mundo todo tem, nós já passamos dos 82%. Olha, quando nós começamos o Evangelho na década de 80, nós estávamos em 60%. Ele disse, nós já ultrapassamos os 80% e faltam 18% de todas as etnias do mundo para serem alcançadas. Aqui, ó. Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as etnias. Então virá o fim. Eles agora estão trabalhando lá na igreja fluminense, tem uma moça chamada Rafaela, casada com um choco, Anderson. Mas ele é um negão, chamam de chocolate, ele atende, então é choco. Eles queriam trabalhar com ribeirinhos. Um dia falaram para mim, pastor, a gente está querendo trabalhar com ribeirinhos, o que você acha? Não acho nada. Aí foram fazer um seminário ali, que tem Peniel, que tem subindo ali do Rio para São Paulo, mas é Minas ali. E fizeram 3 anos de seminário e depois mandaram que eles fizessem um estágio numa aldeia indígena. Eles foram lá no Tocantins, no norte do Tocantins, uma cidade chamada Tocantinópolis. A aldeia dos Apinagés, fica a uns 40 quilômetros. Eles foram e passaram lá uns 50 dias, quase 2 meses. Um dia, a missionária que estava lá foi fazer uma visita lá numa aldeia daquela lá, numa casa onde os índios moram, e levou a Rafa. E na volta, em casa, tomando um chá lá com o marido e também com o choco, as crianças brincando, e aí a missionária disse para o marido que conversou com a Índia lá, e a Índia falou... Tchum. Aí a Rafa falou, não, ela não falou, tchum. Ela falou... Tchum. Porque é rio, é árvore. Percebeu a diferença? Eu nunca vou perceber. Mas a moça, a missionária falou, Rafa, você tem um ouvido. Você tem um ouvido bom. A Rafa, você tem um ouvido bom. Bom, por causa disso, a Rafa está fazendo mestrado em linguística. E por causa disso, a Rafa está está envolvida num trabalho de gravar o Novo Testamento para a língua dos Apinagés, que eles só tinham parte. Salmo 23, o filho pródigo, essas coisas todas. E ela está maravilhada com ela, porque ela falou, pastor, se o senhor há 10 anos atrás dissesse que eu ia ser uma tradutora, eu ia rir do senhor, porque eu nunca me envolvi com isso. Mas a Rafa está nessa luta para que os 18% que faltam cheguem a 0. E aí Jesus volta. Então, esse evangelho vai ser pregado. Esse é o objetivo do projeto 0, que todos ouçam. E esse é o objetivo que a igreja, isso é só da igreja. Quando eu falo da igreja, eu não falo do templo, do terreno, do estacionamento, da cozinha, eu falo dos crentes.
Isso é um negócio para nós. O governo não tem nada com isso. Isso ou nós fazemos ou ninguém mais faz. Porque aos anjos não foi permitido. Isso é uma tarefa nossa. Mas Jesus disse, e aí a notícia ruim, o versículo 10. Nesse tempo, quando chegar perto do fim, muitos hão de se escandalizar. Escandalizar é tropeçar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente que tem nome de pastor, de reverendo, de apóstolo, de bispo, de pai apóstolo, e é tudo bobão. Jesus diz, falsos profetas. Ele já tinha dito no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, no final do Sermão do Monte, que naquele tempo, no dia em que tiver o juízo, muitos vão comparecer diante dele e dizer, no teu nome nós não profetizamos, nós não fizemos milagres, nós não expelimos demônios. E Jesus não diz que eles não fizeram. E quem profetiza, quem expele demônios, quem faz milagres, isso é crente. Jesus disse para eles, afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Então o que Jesus está dizendo, o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que a Bíblia disse, é que no meio do povo evangélico tem muita gente que parece que é, mas não é. Parece que é crente, mas não é crente. E não compete a mim, nem a você, fulano é, Beltrano não é, isso é bobagem. Isso aí é Deus quem sabe. Você tem que cuidar de você. Mas Jesus está dizendo que no meio do povo evangélico tem uma grande... Porque ele fala muitos. Depois pega em casa a caneta e sublinha muitos nesse texto. E ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está dizendo para você e para mim que o nosso amor por Jesus, o nosso amor pelas pessoas, o nosso amor pela obra de Deus, corre um risco de esfriar. E você pode falar bem sobre frio aqui no sul, né? Porque de frio vocês entendem, né? No Rio, quando dá 18 graus, o pessoal vê até pinguim passar na rua, né? 18 graus aqui, o pessoal tem na praia, né? Mas olha aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por onde entra esse frio que esfria o amor do crente? Por onde entra esse frio que esfria o amor do crente, que pode esfriar o meu amor, que pode esfriar o teu amor? Eu achei na Bíblia 4 lugares. O primeiro deles, Zacarias capítulo 11. Você conhece, né? É o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 11. Eu quero ler o verso 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês, então perdi a paciência com as ovelhas, também elas estavam cansadas de mim. Disse eu, não vos apacentarei, que quer morrer, morro, que quer ser destruído seja, os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. 2 varas. Uma chama graça, a outra chama união. A vara chamada graça é a vara do meu relacionamento com Deus. Pela graça nós fomos alcançados. Pela graça Deus nos chamou. Paulo diz em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé que Deus deu a cada um de nós que somos crentes. A fé que é um dom de Deus. Na Bíblia, só há 2 tipos de fé. Na Bíblia, só. Uma, a fé que salva, que todo crente tem. E quem não tem, não é crente. Minha mãe
Minha mãe, quando não era crente, dizia: porque eu tenho fé em Deus, em São Jorge Guerreiro, em São Judas Tadeu. Isso não é fé. Isso é crendice, bobeira, besteirada. Porque a fé na Bíblia é uma fé só em Jesus. Não é em Jesus e num copo d'água. Não é em Jesus e num pedaço de pau. Não é em Jesus e em qualquer outra coisa. Porque se for em Jesus e em mais qualquer outra coisa, Jesus não é suficiente. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Começa em Jesus, termina em Jesus e só Jesus. Você vai ver em outubro, lá em Belém do Pará, vai ter lá a festa do Círio do Nazaré, com 2 milhões e tantas mil pessoas na rua, e a Globo vai dizer que aquele é o maior espetáculo de fé do mundo. Não é. Aquilo não é fé. Aquilo é qualquer coisa. Aquilo é religião, é qualquer coisa. Não é fé. A fé bíblica é uma fé em Jesus. É o autor e o consumador da fé. É em Jesus só. E o segundo tipo de fé que a Bíblia diz é aquele um dom, né? Que Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 12, tem todos o dom de fé, mas Paulo não está dizendo ali para todos os crentes, né? Ele diz que alguns crentes têm uma fé diferente das outras. Por exemplo, ele já conheceu uma senhora lá quando ele era pastor da igreja de Belém, e lá uns missionários americanos que compraram lá um charco, né? Paraíso de sapo, rã, devia ter até jacaré naquele lugar lá. A mulher foi lá com o marido e a mulher olhou aquilo e falou: "Oh, meu bem", falou para o marido, "aqui nós vai fazer uma biblioteca, ali vai fazer uma sala de aula". Aqui não tinha nada, só tinha charco, lama, sapo, né? Nada. Vai lá hoje. A miserável da mulher viu, antes que todo mundo, né, o que tem lá hoje. Tem uma operação, mobilização. 2 missionários. Um dia, Frank Dix e o outro. Um dia, eles estavam olhando, um deles estava olhando assim um mapa na parede e um disse para o outro: "Ô cara, você já reparou uma coisa?" O quê? "No mundo tem muito mais água que terra." O cara: "Bebê, tem muito mais água que terra, e daí? Né? Eu nem com sede estou." "Cara, você não está vendo, rapaz? Se tem mais água que terra, se a gente pedir um navio para Deus, a gente pode alcançar muito mais pessoas. É só pedir um navio para Deus." Aí o outro, que achava que esse era maluco, né, já ficou assim mais preocupado dele surtar. Não, os dois foram para o joelho, pediu um navio para Deus. E Deus deu 3. Um está afundado lá no canal do Beagle, lá no Chile. O outro é o Dulos, essa coisa toda. Quer dizer, é uma fé que a maioria dos crentes não tem. Mas ele olhou o mapa e viu que tinha muito mais água e falou: "É só pedir." E quando ele foi uma vez pregar na igreja Fluminense, que me contaram essa história, eu fui falar com ele: "Escuta, um navio?" Ele falou: "Paulo Leite, eu não tinha 100 mil, eu não tinha 50 mil. Então, para mim, pedir 100 mil para Deus ou pedir um navio para Deus é a mesma coisa. Para Deus não é nada. Se Ele quiser, Ele dá." Esse é o dom de fé. São as 2 fés que tem na Bíblia. A fé salvadora, que todo crente tem, porque Deus deu. E esse dom de fé que algumas pessoas têm. Quando você é salvo, você entra nesse relacionamento com a graça de Deus, que sempre tratou você pela graça, mas você desconhecia. E aí, quando você vem para a família da fé, você tem que alimentar esse relacionamento com Deus. Como é que você relaciona-se com Deus? Como é que você, crente, cuida da tua vida? Você cuida da tua vida lendo a Bíblia, orando, estudando a Bíblia. Isso são aquilo que as pessoas chamam exercícios espirituais. Você precisa querer estudar a Bíblia. "Ah, pastor, mas eu não tenho tempo." Isso é bobagem. Isso é bobagem. Você sabe o que é isso aqui? Se você pensar no tempo que você gasta com isso e no tempo que você gasta com isso, eu conheço gente no Rio, aqui não, que se esquecer a Bíblia em casa, vai trabalhar e deixa a Bíblia em casa.
Mas eu conheço gente no Rio que, se esquecer isso aqui em casa, volta e pega. Não fica sem isso. Você que é crente, você precisa, a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento de Deus. À medida que você cresce, você vai fortalecendo essa vara chamada graça que existe entre você e Deus. Quando essa vara é quebrada, quando o teu relacionamento com Deus é quebrado, por qualquer coisa, porque você foi relapso, porque você pecou, porque você olhou para o que você não devia olhar, porque você deu mais valor a um prato de lentilhas do que a primogenitura que Deus te deu, por qualquer motivo, quando você quebra a vara da graça, você quebra a comunhão. Você quebra a comunhão com os irmãos quando você quebra a vara da graça. Aí você já acha que igreja, já acha que o pastor é engraçado demais ou não é engraçado, que o irmão é assim, que a irmã é assada. Aí você perde a comunhão. E o amor esfria. Por onde entra o vento que esfria o teu amor? Quando você deixa que a vara da graça seja quebrada, e quando a vara da graça é quebrada, você vai quebrar a vara da comunhão. Qual é o segundo lugar que entra frio? Lucas capítulo 17. E esse frio feroz. Lucas 17. Olha que palavra difícil que Jesus deu para nós. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. É inevitável. Jesus disse para nós e para eles que não dá para evitar que venham escândalos no meio da igreja. Escândalo, de novo, aquilo que faz tropeçar. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. E aí ele começa a dizer quais são as coisas que vão trazer escândalos no meio do povo. Aqui, ó, verso 3. Acautelai-vos. Lucas 17, 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele pecar 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa. Papagaio, 7 vezes no dia, vai tomar banho. O cara é um pateta, droga. Aí os discípulos, ó Senhor, aumenta a fé, porque está difícil. Está difícil. Sem vergonha pecou 7 vezes, eu tenho que perdoar um sem vergonha desse? A fé não dá. Aí Jesus falou assim, ó, respondeu o Senhor, verso 6. Se tiveres fé como um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? É menor que qualquer coisa. Né? É menor que. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Esta, você sabe, é pronome demonstrativo. Este celular, esse microfone, essa blusa. A moreira é aquilo que Hebreus vai dizer, né? Que por causa de você ter problema com as pessoas, você vai deixar crescendo dentro do teu coração raízes de amargura. Eu preguei uma vez em São Paulo, quando acabou o culto, um pastor veio falar comigo na porta. Paulo Leite, eu não tenho raiz de amargura dentro do coração, não. Eu tenho florestas de amargura. Claro. A raiz vai virar árvore e vai virar floresta. Direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então a pessoa diz assim, pastor, eu não consigo perdoar. Claro que consegue. Se você é crente, eu estou dizendo que você consegue. As pessoas dizem, não, a minha mulher perdoa, mas eu não perdoo. A fé da minha mulher, ela... Não é questão do tamanho de fé. É questão se você é crente ou se você não é crente. Se você é crente, você tem fé e independente do tamanho, você vai dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Perdão. Perdão é um problema no meio evangélico. Não aqui em Foz do Iguaçu, no Rio de Janeiro. Jesus diz, os escândalos virão no meio evangélico. Por quê? Porque crentes acham que não devem perdoar. O segundo motivo está aqui, ó. Qual de vós,
Verso 7. Tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e ponte a mesa. O cara está trabalhando lá na lavoura, ou cuidar do campo, ou plantando, ou colhendo, não sei o quê. Quando ele chegar, o patrão vai dizer para ele: senta aí que eu vou botar comida para você. Jesus está dizendo: não. Antes, o patrão vai dizer: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás e beberás. Primeiro, você vai trabalhar no campo ou lá na lavoura, fazer o que tem que fazer lá. Quando você voltar, você vai servir o patrão e aí depois você vai comer e beber. Porventura, terá de agradecer ao servo porque se fez o que lhe havia ordenado? Não. O servo fez o que tinha que fazer. Mas hoje, no meio evangélico, nós temos estrelas evangélicas. Gente que acha que porque está ocupado em cuidar do gado ou cuidar da lavoura, gente que acha que porque prega bem, gente que acha que porque canta bem, porque toca bem, porque é isso, porque é aquilo, se acha ou se acha. E aí acha que é melhor que os outros, que trabalha melhor que os outros, que é até um favor que ele faz à igreja em ser membro da igreja. Querido, na igreja, o importante é Jesus. O resto é tudo periferia. O importante na igreja é o Rei Jesus. Amém? Aqui também é assim, né? Mas é que lá na Fluminense tinha um problema, né? Porque as mulheres que deixavam a diretoria da União Feminina queriam ficar com as chaves, né? Porque às vezes eu posso vir aqui de repente, você não está e eu preciso, não sei o quê, e deu uma briga com chave lá. Eu uni a mulherada toda e falei assim para elas: eu vou aqui na Central do Brasil, lá tem um monte de camelô, vou comprar 50 chaves para cada uma, tá bom? E vocês peguem as chaves, botem num altar em casa, né? E não esqueça de acender uma vela todo dia para as chaves, que é o Deus de vocês, tá bom? Assim, queridas, amadas. Pronto, acabou a palhaçada. Escândalos virão no meio evangélico, porque já que eu estou ocupado em cuidar do gado ou em guardar a lavoura. Outra coisa. Quando você chega para o evangelho, você não sabe o dom que Deus te deu. Você tem pelo menos um dom. Um dom você tem. Porque Pedro diz, 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros de acordo com o dom que Deus deu a cada um. Então Deus deu um dom a cada um. Não é? Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Não precisa se preocupar. O dom procura você. O dom procura você. Agora, como é que o dom te acha? O dom que Deus te deu te acha. Como é que o dom achou a Rafaela, a Rafa? Porque a Rafa estava envolvida no negócio do dom. O dom foi atrás dela. Né? O dom que Deus te deu, ele vai te achar quando você tiver à disposição. Paulo diz em Romanos: quanto a mim, estou pronto. Pronto é o quê? Pronto é disposto e preparado. Eu estou pronto. Eu estou disposto. Eu estou disposto a servir a Deus. E aí, o que Deus faz? Deus te dá coisas pequenas, miúdas. Você não sabe, mas Deus está te olhando. Davi, por exemplo. Deus mandou Samuel ungir Davi. Samuel chegou lá e viu o irmão de Davi, Aminadab, grandão. Aí Samuel, bobão. Aquele ali, cara, aquele ali parece rei. Deus falou: Samuel, deixa de ser besta. Aí passou todo mundo, virou para o pai, acabou? Não tem mais filho nenhum? Ah, tem. Davi. Ô Zé, vai lá e chama Davi. Davi está lá tocando harpa para as ovelhas que estão orando. Senhor, tira esse garoto aqui, ninguém aguenta mais esse cara tocar harpa para nós. Né? As ovelhas estão orando, subiu a oração. Aí chegou o Zezinho. Seu Davi, seu pai está chamando o seu lá. Aí vai Davi. Ficou do lado de fora da porta, porque Davi não arrombava portas. E falou: chamou, papai, chama meu filho, entra. Aí Deus falou: Samuel é esse. Aí no meio dos irmãos, ungiu. Saul é rei. Deus não matou Saul está reinando. Mas Davi foi ungido rei. Aí passou um tempo, Saul entrou numa guerra, os irmãos maiores de Davi foram, e Davi ficou ali. Aí o pai falou assim: meu filho,
Pega os queijos aí, fedorentos, como todo queijo, né? E leva lá, entrega ao capitão, e leva o celular e tira uma foto, uma selfie dos filhos dos teus irmãos e traz para mim que eu quero ver como é que eles estão. Davi podia dizer, papai, não sei se eu lembro, mas Samuel esteve aqui e me ungiu o rei, né? Não é nem por mim, mas pega mal um rei virar entregador de queijo. Né? Não é por mim, eu até faria para o senhor, mas... Entendeu? Deus está olhando. Davi foi lá e entregou o queijo. Na igreja, a Bíblia diz, o que te vier às mãos para fazer, faz. Mas faz sem reclamar, ô pangaré. Né? Faz sem reclamar. É o que é? É abrir porta? Abre a porta. É fechar a porta? Fecha a porta. É apagar a lâmpada? Apaga a lâmpada. É fechar o portão? Fecha o portão, abre o portão. Deus está olhando, querido. O dom está chegando. Mas às vezes você acha que... E aí o que você faz? Você acha que o teu valor não é reconhecido aqui? Você vai para a igreja da esquina. O teu valor não vai ser reconhecido lá porque você tem um ego do tamanho de uma égua. Né? Só para fazer E aí você vai mudando de igreja. Nunca você vai desenvolver o dom que Deus te deu. Porque você está atrás de bajulação. Você quer que as pessoas reconheçam o teu valor. Alô? Alô? Você precisa acertar o teu caminho com Deus, querido. Você sabe onde é que você estava? Paulo escrevendo aos Efésios, ele nos tirou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lembra? Quando você não era crente? Você tinha respostas, você achava que aqui se faz, aqui se paga, morreu, morreu, acabou, acabou. Essa teologia de botequim. Lembra? Um dia, a gente nunca sabe por quê, o Espírito de Deus falou conosco. E você sabe que foi o Espírito, porque aquilo te incomodou, o Espírito incomoda. E fez pergunta para você e exigiu resposta. Você foi dormir, ele estava lá, você acordou, ele estava lá. O Espírito de Deus. E você soube quem você era. Você que sempre fugiu de se autoexaminar, pelo Espírito de Deus você se examinou. E você se reconheceu pecador. Porque o Espírito, diz a Bíblia, Jesus diz, nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ora, você era um pecador que estava longe de Deus, não queria nada com Deus. É isso, pastor. Eu fui nascido e criado em igreja, coitado. A graça te trouxe, tirou você do lamaçal onde você estava e colocou você no reino do Filho do Senhor nosso Deus. Fez contigo o que Davi fez com Mefibosete. Lembra de Mefibosete? Aleijado. Os reis que assumiam matavam todo mundo da dinastia antiga, que é para não ter ressurreição. Não é? Davi mandou alguém lá, ô Mefibosete, o rei quer falar contigo. Mefibosete, um aleijado, falou, pelo amor de Deus, vai matar. Não, bobão. Davi falou, Mefibosete, a partir de hoje, vai comer aqui na mesa do rei, com os filhos do rei, vai ter uma pensão vitalícia. Meu Deus, tirado lá do anonimato e trazido para a mesa real, foi isso que Deus fez com a gente. E o diabo sopra no teu ouvido que você já faz muito ocupado na lavoura, que você já faz muito cuidando do gado do rei. Não, querido, não. Você acaba escandalizando, você acaba sendo esses crentes que trazem escândalos para dentro do reino de Deus. E aí esfria. Aí vira um crente sem palavra, um crente que não paga conta, um crente que não ama a esposa, um crente que não cuida da casa, meu Deus do céu. O amor de muitos, de Jesus, vai esfriar. Qual é a terceira janela aberta que o vento entra? Aqui, ó, Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3.
Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, fala do sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Isso aqui, Esdras, conta, Esdras capítulo 5, conta que Deus levantou 2 homens para pregar, porque Deus estava precisando de gente para reformar o templo em Jerusalém. Josué foi um dos que ouviram a pregação e pensaram, isso é comigo. Deus está falando comigo. Mas Josué, diz a Bíblia aqui em Zacarias 3, estava com as vestes sujas. A gente não sabe o que é isso, né? O que Josué fez para sujar as vestes? Provavelmente pecou em alguma coisa. E aí, mas quando o homem pregou, ele falou, isso é comigo. Aí ele ficou na dúvida, vou ou não vou? Será que Deus vai me aceitar assim, como eu estou sujo, ou não? Acho que esse foi o problema de Judas. Judas, eu acho que pensou que o pecado dele fosse maior do que o poder de Deus para perdoá-lo. Por isso que ele teve remorso e não se arrependeu, o que é diferente. E aí Josué, aceita o apelo ou não aceito? Aceita o convite que eu acho que vem de Deus ou não aceito, porque eu estou em pecado? Mas aceitou. Aqui, no capítulo 3, é a cena no céu. Aqui, ó. Ele estava, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás estava acusando. Aí, ó, quem quer fazer a tua obra? Aí, ó, esse pecador. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Vestes sujas. Tomou então essa palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor, se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus atos, te darei livre acesso. Deu 3 coisas para ele, aqui no versículo 7. Se andares e observares, também tu julgarás a minha casa, deu autoridade para ele. Guardarás os meus atos, deu ministério para ele, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram, deu intimidade para ele. Deu autoridade, deu ministério e deu intimidade. Mas Satanás acusou. Nós, crentes, nunca ficamos tão parecidos com Satanás quando nós acusamos os outros. Quando nós fazemos o que Satanás fez. Aí, ó, veste suja aí, ó, sem vergonha aí, ó. Agora, tá querendo que... Ah, pastor, mas o cara está errado, e eu não tenho que... Não tem. O problema não é você repreender ou não repreender, o problema é o espírito com que você repreende. Porque Paulo diz, em Efésios 4, que nós devemos seguir a verdade em amor. Se eu estou com um monte de documento debaixo do braço, andando na rua, e vem um rapaz lá, do outro lado, de cabeça baixa, um deficiente, e esbarra em mim, e o meu documento cai tudo na chão, no lama, e eu levanto um rádio e olho para ele, olha o que você fez, seu aleijado. Eu estou mentindo? Não, estou falando a verdade, ele é aleijado mesmo. Mas eu falei com amor? Não, eu falei com ódio. Às vezes, nós metemos o dedo na cara do outro e o que nós estamos falando é verdade. Mas nós não estamos falando a verdade em amor. Nós estamos acusando. E quando nós nos tornamos os acusadores dos irmãos, nós nos parecemos com esse que é acusador dos irmãos, Satanás.
e nós escancaramos a janela para que o vento frio congele a nossa fé. Última janela que eu achei. Deve ter outras. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. A primeira janela foi quando nós quebramos a nossa vara da comunhão com Deus, da graça com Deus, e aí, assim que nós nos rebelamos contra Deus, assim que nós negligenciamos as nossas obrigações com Deus, nós quebramos a vara da comunhão. A segunda, quando nós achamos que a igreja sem nós está mal. E aí vamos escolher uma igreja sem defeito. Não vai achar não, querido. Não vai achar. A terceira é quando nós resolvemos virar acusadores dos irmãos. E aí a janela escancara e o vento gelado entra. A quarta está aqui, ó, Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí os 12 apóstolos convocaram lá e disseram: gente, vamos resolver isso aí. Aí elegeram gente cheia do Espírito e os apóstolos continuaram se dedicando à oração e à leitura da palavra. Qual é o problema aqui, pastor? O problema é que os helenistas, que eram crentes, achavam que na distribuição da cesta básica, porque tinha pobre que não acabava mais, e a igreja ajudava os pobres, como deve ajudar, ele está recebendo, as viúvas dos judeus estão recebendo mais do que as dos gregos. É quando você acha que você está sendo prejudicado. Pastor, mas não tem que falar que a coisa tem. O problema, volto a dizer, o problema não é falar, o problema é o espírito com que se fala. Aqui criou-se um espírito de que havia dois grupos na igreja: o grupo dos judeus, que era o privilegiado, e o grupo dos helenistas, que eram menos privilegiados. Então, já tem aí uma fissura, um racha. O problema é o espírito, é você. E quando começa um espírito na igreja de que fulano tem mais e eu tenho menos, e eu sempre tenho menos. Eu nunca tenho aquilo que eu de fato mereço. Nunca tenho. Por quê? Porque eu acho que eu estou sendo prejudicado pelos outros. Quando começa esse espírito de que eu não estou ganhando o que eu mereço, na igreja, queridos, eu acho que nós temos que cultuar em nós mesmos aquele espírito de aquilo que Paulo falou, que o Senhor Jesus falou que não tem, que nós não achamos na Bíblia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lá na Igreja Fluminense, no primeiro domingo, nós fazíamos almoço. Agora fazemos em todos os domingos. Mas no primeiro domingo nós fazíamos almoço. A União Feminina fazia. E aí como é que é almoço lá no Rio de Janeiro? É arroz, feijão, carne assada, salada e refrigerante. Tá bom. E aí reunia-se, as mulheres lá se reuniam para ver. Quem é que dá o arroz? Eu dou arroz. Quem dá o feijão? Eu dou feijão. Quem dá a farinha? Eu dou farinha. Quem dá a carne? Silêncio. Quem dá carne? Silêncio. Quem dá carne? Até que aparecia lá uma maluca que dava carne. Tinha uma senhora aposentada do INPS, que morava nele no governador, que ganhava um salário do INPS. Ela era a primeira a dar. Eu falei isso uma vez lá para as mulheres, que de todas as mulheres da igreja, a que menos tinha condição de dar era ela. Era a primeira. E dava assim com alegria, dava com... Eu trabalhei como seminarista lá numa congregação da igreja de Campo Grande. Nós chamamos de quilômetro 32, o nome certo é Parque São Francisco de Paula, ali na Rio São Paulo Antiga, ali já pertence a Nova Iguaçu. Um dia o pastor Porto Filho estava querendo ampliar assim a igreja, o templo, e aí falou
lá no culto da tarde, porque o culto ali era à tarde, né? Nós saímos de Campo Grande 2 horas, chegávamos lá às 3, e de 3h30 até as 4h30 tinha a escola dominical, de 4h30 até as 5h30 tinha um culto, e nós voltávamos para o culto de Campo Grande. E ele falou, naquele domingo ele disse que ele estava precisando de ofertas, porque a igreja ia fazer Tá bom. No outro domingo, chegou uma senhora que frequentava ali, que era vizinha da igreja, uma senhora que tinha um problema de coluna, que andava curvada assim, igual aquela mulher de Lucas, que andou curvada há 18 anos. E aí ela trazia um saquinho assim, um saquinho. E aí falou, pastor, o senhor domingo, eu estava do lado dele, o senhor domingo falou que precisava de oferta para fazer Aí eu pensei, o que eu vou dar? O que eu vou dar? Ela veio para casa pensando o que ela ia dar de oferta. Aí ela falou assim, já sei, né? O que eu tenho melhor aqui em casa é um tomateiro. Ela pegou os 3 melhores tomates, botou no saco, guardou e no domingo levou para a igreja. Aí você vai dizer, poxa, 3 tomates para fazer uma obra? Não adianta nada, é verdade. Mas eu fiquei pensando, caramba, a oferta daquela mulher diante de Deus. Diante de Deus. Ela pegou o melhor e deu. Igual aquela mulher que Jesus falou, que deu 2 moedas. Moeda, o cara que inventou moeda é um maluco. Né? Moeda é só para perturbar. Né? Tem gente que vai antigamente ia no banco depositar, às vezes o tesoureiro da igreja falou, pastor, eu vou viajar, o senhor, por favor, recolhe a oferta domingo e deposita segunda no banco? Tá bem. Ah, rapaz, eu ficava às vezes atrás de uma velhinha, ou de um velhinho na fila do Banerje, né? E aí o danado abria a bolsa, moeda. Meu Deus do céu, mas eu tinha pregado sobre mansidão no domingo passado. E aí contava aquela moedinha, e de 10 em 10, ódio! A velhinha deu 2 moedas, Jesus falou, deu mais que todo mundo. Que deu Jesus? A oferta deu 1.397,44. 1.397,44 ou 1.397,42, o que muda? Para nós nada. Para Deus. Cuidado com esse espírito de que, a igreja tem que me ajudar. Claro que tem. E ajuda. Mas cria você, querida, um espírito de mais bem-aventurada coisa dá do que receber. Amém? Por onde entra o vento? O vento que pode esfriar a tua fé e a minha fé? O vento entra quando você não cuida da tua vida devocional. Quando você não cuida da tua vida devocional com Deus, você está quebrando a vara da graça e você vai quebrar a vara da comunhão. Pode ter certeza disso. Segundo, o vento gelado que vai congelar a tua fé e vai fazer a tua vida ficar um negócio, entra quando você começa a se achar que você é o que a folhinha não marca. Você não é. Você é somente alguém que a graça de Deus alcançou, que tirou você do lamaçal do pecado e transportou você para o reino do Filho do amor dele. Então você tem que ter gratidão no coração e prontidão para servi-lo. Terceiro, o buraco escancarado por onde entra é quando você se coloca no lugar de acusador dos teus irmãos. Você está sendo sócio do capeta. Quarto, quando você acha que você não está sendo tratado como deveria pelo povo de Deus. Isso não é verdade. A graça de Deus te alcançou e está fazendo a tua vida ser outra, melhor. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Não. Vamos então agora ouvir 2 hinos com o nosso irmão Abner, e aproveitando que você está aqui nessa noite, se você quer contribuir com essa obra, com a missão do Projeto Zero, você pode fazer isso hoje então, ali depositando a sua oferta, para a honra e glória do Senhor. Amém? Seu Abner, pode ficar aqui no show aqui, colocar. E tem nada. Aí vem ali para o seu lugar certo.
nunca meus lábios cessarão de Cristo. Quem dizer-te e cantar a glória, pois vai alma teu amor imenso, cada memória. Quando termino, vagueava aflito, e em dessas trevas meu andar seguia. Quando me buscaste, lá nos céus andando, luz que bebia. Quando primeiro comungamos juntos, em meus caminhos eu me angustiava, eu me descanso, tua voz terra, quem me amava. Aos fortes braços eu morri confiante, bem bondoso, não me recusaste, em teu imenso, doce amor tão puro, me agasalhaste. Oh, garota, cessarão meus lábios, de cantar a glória, pois na minha alma tu és sempre o Cristo, cada memória. Aleluia. Rocha eterna, meu Jesus, quer em ti refugiar, só teu sangue da luz, derramado em meu lugar, ame a mim, Senhor, valeu.
Amém? Pastor Eleazar vai falar um pouco aqui do projeto, da missão Projeto Zero. As inscrições já estão abertas. Isso. Irmãos, graça e paz. Ontem eu esqueci de fazer uma coisa e eu quero redimir hoje. Primeiro dizer que estou trazendo um abraço dos irmãos lá de São Francisco do Sul, da nossa igreja congregacional, que estão se reunindo lá, está tendo culto. Eu trago um abraço deles e eu estou descobrindo que vários aqui já foram a São Francisco, e eu espero que retornem e marquem para passar lá um domingo conosco, uma semana, para a gente conhecer e crescer em Cristo Jesus. Também eu trago um abraço da nossa associação, da AMISUR. A nossa associação vai daqui do Paraná até Rio Grande do Sul. Temos 4 igrejas organizadas e somos 11 campos missionários. E o nosso presidente é o pastor Jackson, ali de Siqueira Campos, e ele pediu que eu trouxesse um abraço dele aos irmãos, à igreja, e da nossa alegria de poder caminhar junto. Pronto, eu trago esse abraço caloroso da nossa missão, da missão Projeto Zero, que tem tudo nessa história aqui junto. Nós estamos mais enroscados e ligados uns aos outros do que a gente imagina. Né? E eu queria muito que você começasse a orar de uma maneira muito efetiva para que você pudesse estar conosco em janeiro próximo. Né? Em janeiro de 2021, nós fizemos o nosso 5º impacto missionário aqui em Foz, por ocasião chegando a esse local. No ano seguinte, em 2020... Não, enrolei aqui, né? Não, tá certo. Aí no ano seguinte, janeiro desse ano, 2022, nós fizemos o impacto missionário, o mutirão missionário, lá em São Francisco do Sul. E vamos repetir novamente lá em São Francisco do Sul, agora no próximo janeiro. Você tem que sair daqui no dia 15, um domingo, porque tem que chegar lá no dia 16. Então, você tem que sair aqui à noitinha ou durante o dia. Lá vai começar na segunda-feira, dia 16 de janeiro. E nós vamos ali ouvir a palavra, testemunhar, orar, participar e proclamar ali naquela região. E você sabe que é uma maratona missionária, é um mutirão missionário, é um impacto missionário. E nós vamos com tudo que temos, isto é, se nós tivermos irmãos que cortam cabelo, nós vamos cortar o cabelo das pessoas ali gratuitamente e falar do amor de Deus e falar de Jesus. Se nós fazemos manicure, pedicure, orelhacure, saracure, nós vamos fazer lá. Se a gente corta cabelo de cachorro, pet, a gente vai cortar cabelo de cachorro lá, né? Para falar de Jesus para ele. Se nós tivermos médicos, eu ouvi dizer que essa é a igreja que mais tem médicos por metro quadrado. Eu acho que eu não conheço uma igreja congregacional que tenha mais médico por metro quadrado do que a igreja congregacional aqui de Foz do Iguaçu. Amém? Bom, então você podia pensar na possibilidade de descer para nos ajudar lá. Vamos atender pessoas, tem pessoas também carentes, dificuldade em qualquer lugar do Brasil, e nós vamos atender, vamos falar do amor de Deus e vamos fazer o que é possível naqueles dias. Mas com certeza Deus vai tratar e mexer mais com você do que com aqueles que vão estar recebendo. Todo mundo que vai, que dá, é mais bem-aventurado do que aquele que recebe. É delicioso, todas as vezes que a gente participa, algo de Deus acrescenta em nós. Então eu queria desafiar aqui a igreja de Foz, filha desse mover da missão Projeto Zero, e queria convocar vocês, pensem nisso, de estarem lá, do dia 15, não, dia 16, chegar lá, e vai até a outra segunda-feira, dia 22. Então nós vamos passar essa semana lá, encerrando no domingo, para que o evangelho ali, de uma maneira, seja mais confirmado, e mais ainda, por que vamos repetir lá? É porque nós estamos com um grande desafio, eu diria que é gigantesco para nós, mas Deus tem feito tantos milagres aqui e eu diria na missão Projeto Zero como um todo, que a gente agora pediu um navio, como o pastor Paulo pregou. Né? Então nós estamos pedindo um navio e Deus está dando algumas coisas. E vamos pedir. O que nós estamos pedindo é que nós tenhamos condições de, no ano que vem, nós começarmos lá em São Francisco do Sul o nosso centro de treinamento missionário. O que nós chamamos de Instituto Missionário Projeto Zero.
um lugar para nós aprendermos da palavra, para que o Senhor levante, treine obreiros, abridores, desbravadores, gente que quer ir para espalhar o Evangelho de Jesus, a partir da região do sul até os confins da terra, por onde o Senhor mandar. E a gente está entendendo disso, que é um lugar, e aí nós... Eu estou olhando lá na frente e estou dizendo assim, vai valer a pena, e espero que aconteça mesmo. Então nós estamos orando. O que nós estamos pensando é o seguinte: quem for treinar, vai dar 4, pelo menos os primeiros 4 anos da sua vida, 2 vão passar lá em São Francisco do Sul, estudando durante a semana, durante o dia todo, trabalhando. Nos finais de semana vão fazer estágio nos campos e igrejas em volta, próximas. No terceiro ano, a equipe, o grupo, a turma vai ser dividida. Uma parte vai para Uruguai, passar lá 1 ano. A outra parte vai para o Paraguai, passar 1 ano. E a outra parte vem para Foz do Iguaçu, para passar esse mesmo ano. Então, nós vamos dividir a turma para aprender e passar e abençoar aqui e abençoar e treinar outros obreiros espalhados. No quarto ano, o desafio é a abertura de um campo missionário. Então, daqui a 4 anos, nós queremos estar abrindo 5 campos missionários de uma vez, se tivermos 10 alunos. Se tivermos 20 alunos, vamos abrir mais. Enfim, nós estamos pedindo que o Senhor mova nesse meio. Vocês receberam o prospecto, tem ali também no mural, e eu queria que você orasse por isso. Mas estivesse pensando, olha, eu vou ver minha agenda, né? Olha para a tua agenda, se dá. Se você falar assim, pastor, minha agenda não dá para ir porque eu estou trabalhando, não tenho férias, sei lá, qualquer coisa, não tem. Então você podia pensar, mas eu posso ajudar alguém a ir. Eu posso contribuir para que alguém vá. Eu posso contribuir para jovens da minha igreja aí, eu posso ajudar que outras pessoas que querem ir e não têm condições possam ser enviados para trabalhar e servir ao Senhor e formarmos um grande exército. Nós estamos pensando que vamos ter umas 100 pessoas lá em São Francisco, agora no janeiro que vem. Então, ore por isso. Eu acho que a nossa capacidade de abrigar lá, né, por mais do que 100 pessoas, não tem que pensar em levar barracas, levar outros jeitos, para estarmos hospedando lá e ficarmos arrumadinhos. Então, ore pelos nossos missionários. Nós temos 3 campos missionários, Missão Projeto Zero aqui. Um é o campo aqui de Foz, com os missionários, os primeiros missionários, o Hernani e Cínea e a patota toda. E nós temos também aí o campo de Joinville, está lá o Luiz Felipe, né, a parceria com a Igreja de Brasília. E agora, iniciado esse ano, o trabalho em São Francisco. E em São Francisco nós teremos a igreja, o seminário, o Instituto Missionário e acampamento, e tem tanta coisa que podemos fazer naquele lugar que agora estamos lutando para restaurar. Lá estava muito destruído, judiado, estragado, e o Senhor tem levantado recursos, e nós temos investido de recursos que eu nem sei como é que eu posso contabilizar essas coisas, porque Deus tem feito coisas assim, e quanto mais eu mexo, mais buraco eu acho, então a reforma fica maior ainda. Então eu quero que os irmãos orem, nos ajudem, participem com alegria. Quando olharem para Santa Catarina, passar um dia lá, então já pensa, tem que passar em São Francisco, passa lá para dar um abraço, já está bom. Pensa para janeiro, então, do ano que vem, o nosso impacto missionário, e que você pense que você pode estar lá para começar a colocar os teus dons em ação, ou à procura do teu dom, dos teus dons. Vai ser um tempo de graça e glória, tem sido assim, e nós vamos comemorar e fazer o nosso 7º projeto, o 7º impacto missionário. Então, nós estamos completamente à mercê e precisamos do apoio e das orações dos irmãos. Lembrem sempre da Missão Projeto Zero e de todos os missionários que envolvam. Nós temos 2 casais, eu queria que você orasse por isso, que estão querendo vir para o sul. Um casal está trabalhando e a esposa dele está grávida, está para ganhar neném, e esse casal mora no Maranhão, e ele diz que Deus o chamou e eles querem vir abrir o trabalho, e estamos orando para abrir o trabalho. E vocês o conhecem porque ele já passou por aqui, Paulo Marcos. Ele já veio por aqui
E o Marcos veio exatamente para espiar a terra, e eles estão se preparando para vir para abrir o trabalho em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Esse é o projeto, é a proposta. E o outro é o pastor Gladstone e Renata. Pastor Gladstone e Renata, eles serviram ao Senhor durante 21 anos, lá no norte do Brasil, em Capitão Poço, Pará. E Deus abençoou muito o trabalho lá, e agora a igreja é a maior igreja congregacional do norte, numericamente falando, hoje. E aí ele falou assim, meu tempo aqui acabou. Meu tempo aqui acabou, passou a igreja a um outro pastor, e veio para o Rio e me ligou. E eu conversando com ele, falei assim, não, eu estou incomodado, não quero ficar no Rio, não, nós temos chamado missionário. E eu falei, por que você não olha para o sul? Por que você não vê o sul? E aí ele veio passar uns dias conosco, e aí de repente me liga, passou uns dias, ele me ligou dizendo, pastor, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar. Eu falei, qualquer uma é boa, qualquer uma. Não, uma eu quero dizer que Deus está no negócio, e eu e minha esposa estamos orando, recebemos vários convites para pastorear aqui no Rio, mas nós queremos dizer que nós estamos indo, eu quero ir para aí, eu quero ir para Santa Catarina aí, e nós queremos abrir um trabalho. Provavelmente ele vai ficar ali perto de São Francisco, porque ele vai poder ser também um professor, nos ajudar no treinamento e no preparo no seminário. Ou vai abrir ali, sei lá, Itajaí, Brusque, ou ficar conosco ali em São Francisco por um pouco, até para se aclimatar. Então ore por eles. E tá aí a outra notícia. Eu peguei a moto feliz da vida para dar dizendo que eu ia fazer isso, quando eu saí de casa com uma mulher que estava, acho que meia tonta, pegou a bicicleta dela e cortou no meu caminho. Eu atropelei a bicicleta, a mulher não teve nada, mas eu estou com o joelho aqui todo arrebentado, fui parar no hospital, agora meu joelho está aqui engessado e ele não pode fazer muita coisa. Então vamos orar pelo pastor Gladstone para que Deus confirme isso, e eles estão querendo já vir embora logo, e quem sabe logo nós vamos ter outros campos, outros trabalhos sendo abertos, e nós estamos pedindo que o Senhor faça as coisas grandes aqui na região sul. E Deus está fazendo, né? Aqui pertinho em Iporã, a igreja estava há 4 anos praticamente fechando. E nesses últimos 4 anos, Deus colocou lá um homem de Deus, que eu espero que um dia vocês convidem e ele possa vir aqui, o Gustavo. Está fazendo um trabalho maravilhoso e a igreja está florescendo. Eu estive lá há alguns meses atrás. E a gente diz, meu Deus, como o Senhor está... Olha o que Deus está fazendo aqui em Foz. Eu saio daqui com o meu coração cheio de alegria, né? Cheio de alegria de ver vocês, de ver o que Deus está fazendo aqui. Isso só traz honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Florianópolis, nós temos um campo missionário em Florianópolis, que há 4 anos também, o obreiro anterior levou uma chave, dizendo aqui, ó, está a chave, não tem nada, a igreja está fechada, todo mundo já foi embora, só está eu e minha filha, e não tem nada que fazer, e entregou a chave. E aí o Departamento de Evangelização e Missões fez uma parceria com a igreja de Brasília, a igreja de Brasília botou um obreiro, e o trabalho em Florianópolis está florescendo de uma maneira tão graciosa, tão graciosa. Eles já construíram um prédio, vocês vão ter ideia, eles já construíram um prédio educacional, e agora estão reformando a igreja, e para um trabalho que estava fechado, eles está lá florescendo, como nós estamos vendo aqui em Foz. Então, eu acho que Deus está fazendo, e Deus quer fazer, e eu tenho para mim que Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em vocês e que opera em nós. Então, que Deus abençoe, que alegre o coração, e que vocês olhem sempre além, porque vocês não podem ficar olhando só para Foz. Vocês têm que abrir os olhos, porque o campo está vasto, e há muito por fazer. Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém? Amém.